Fala, Dev, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a desenvolver um card cheio de efeitos e animações, onde você pode colocar nas suas aplicações e ele ainda vai ter um botão quando você passa por cima, tem um efeito bem legal, certo? Então bora codar. Aqui eu criei na pasta, aqui uma pasta vazia, a gente vai abrir no nosso editor de código, certo? Vou aqui, code, ponto, abrir meu editor de código. Aqui no meu editor de código, eu vou criar um novo arquivo, né? Um index. Opa, vamos lá, renomear index.html. Isso. Nesse index.html, eu vou colocar aqui um HTML. Né? Ele vai criar para mim um arquivo aqui. Nesse arquivo aqui eu vou trocar o language dele aqui por ptbr, certo? Vamos colocar aqui um título, card over, certo? Dentro do nosso body aqui agora, a gente vai começar criando uma div, né? Essa div, ela vai ter a nossa class container, onde vai estar todo o nosso código container, né? A gente vai ter uma outra div. Tá aqui para ele dentar. Com class, o nome dela vai ser card, onde vai ser o nosso card, certo? Nosso card individual. Dentro aqui, nós vamos ter uma outra div. Essa div vai ter um class. Esse class dele vai se chamar face e face1, certo? Porque vai ser o nosso primeiro cardzinho, a nossa primeira face. E nós vamos ter uma outra div. E nessa div nós vamos ter um class chamado content, que vai conter as nossas informações, né? A nossa imagem lá e as nossas descrições. Beleza? Nós vamos ter um img, uma imagem. Vamos tentar. Dentro da nossa imagem aqui, nós vamos colocar um src. Esse src, eu vou colocar um link aqui de uma imagem PNG. Mas vocês também podem colocar uma imagem salva mesmo, né, aqui no seu repositório, tudo certinho, beleza? Eu vou colocar um H3. Nesse nosso primeiro aqui a gente vai ter o nosso design, certo? Matar isso. Acho que não precisa deixar fora. Vai me deixar. Tudo certo. Aí agora nós vamos criar. Vocês viram que tem essa face 1, né? Que é a primeira ali da imagem. A gente tem nossa face 2, que é onde vai estar o nosso texto. Vamos ter uma div. Essa div vai ter uma class chamada face2. Depois eu explico por que eu crio dessa maneira, certo? É porque tanto nós podemos referenciar a mesma estilização para as duas dentro da face, como podemos fazer estilizações separadas para face 1 e face 2. Mas mais pra frente, ali, a hora que a gente for para estilização, eu explico melhor. Nós vamos ter uma outra div. Dentro dessa div, nós vamos ter uma outra class tendo o nosso content. Também, assim como referenciamos lá em cima. E nesse content aqui, a gente vai ter um parágrafo. Nesse parágrafo, a gente vai ter um lorem y, né? Eu vou copiar aqui um texto qualquer. Você pode redigir um texto, ou assim, quiser fazer também um lorem y. E depois aqui embaixo nós vamos ter uma que vai referenciar ali o nosso href, certo? Vamos colocar aqui href
certo? Não vai levar a lugar nenhum, né? E aí vamos colocar read more, mais informações, certo? Beleza, nós temos aqui um card criado, uma div fechado. O que nós vamos fazer nesse card? Nós vamos simplesmente copiá-lo, certo? Vamos colar o nosso card 3 vezes, beleza? Se eu abrir lá, vamos lá na nossa pastinha, já temos o nosso index, ó, já temos todas as informações ali necessárias, né? Agora a gente vai começar a estilizar, beleza? Deixa eu fechar aqui, fechar esse aqui também. Eu só vou trocar as informações, né? Porque o nosso primeiro aqui, nós temos o design, depois nós temos o nosso code, e depois nós temos o nosso launch. Com essas mesmas informações, só mudar aqui meu arquivo de imagem, né? O meu primeiro design, o último aqui, esse aqui é o code, e esse aqui será o nosso launch, beleza? Ele já está salvo lá. Se nós abrirmos o nosso arquivo, né, recarregar, ele não vai trazer imagem porque é uma imagem branca, PNG branco. Deixa eu abrir para vocês verem. Aqui, ó, é um PNG branco, certo? Então vamos começar a estilizar. O que nós vamos fazer? A gente vai criar aqui agora um novo arquivo chamado styles.css. Criamos nosso arquivo e vamos chamá-los lá no nosso HTML, certo? A gente vai criar aqui um link, uma div link. Opa, link. Isso. O nosso href a gente vai chamar na nossa pasta styles.css. Agora nós estamos referenciando a nossa estilização, beleza? Vamos começar lá ela. Inicialmente, né, eu tenho que organizar o meu body. Meu body vai ter uma margem de 0. Vai ter um padding também de 0. Vai ter um tamanho mínimo de altura. Opa. De 100 ph, nossa página, certo? Vai ter um background 333, um cinza bem escuro, um display flex para ele pegar toda a nossa utilização de flex, né? Vai ter também, ele vai alinhar o nosso conteúdo ao centro. Ele vai ter um align items, vamos aliar também os nossos itens ao centro. E vamos colocar uma font family aqui de consolas. Você pode usar a font family que você desejar aí para o seu código, né? Vou só indentar aqui. Selecionar todos. Dá um tab. Beleza, nosso body já foi redigido. Agora nós vamos no nosso container. Onde está... Opa, container. Onde está todo o nosso corpo. Ali dentro do nosso corpo. Vamos para um tamanho. Um width de 100 mil pixels, né? Na verdade, 100 foi o VH lá em cima. Vamos para um position. Vamos colocar a posição dele, né? Como relative. Vamos colocar um display flex justify com
content. Isso, vamos dar um espaçamento deles, né? Space between. Esse space between ele vai separar, né, as nossas os nossos cards, né? Vamos ver lá, quer ver? Ó, ele já está cinza. Aqui é o nosso body, né? Nós colocamos o nosso container, ele tem uma largura de 1000 pixels, né? Ele está numa posição relativa, que nós podemos mexer nela. E ele está dando um espaçamento já entre eles. Beleza? Continuar aqui. Nós vamos dentro do nosso container. Nós vamos ter o nosso card. Certo? E ele vai ser também position relativo e um cursor pointer. Onde eu vou fazer o segundo aqui, ó. Quando eu passar com o mouse em cima, ó, nosso cursor ali, ele mostra a nossa mãozinha. Beleza? Vamos lá. Não, aqui a gente agora vai para o nosso face. Dentro do nosso container, nós vamos ter dentro do card a face de todos, né? A gente vai referenciar todos, vai ter esse mesmo tamanho, um IDF de 300 pixels, um rate de 200 px, vai ser nossa altura, e ele vai fazer uma transição a hora que a gente fizer o nosso hover, né? Transition 0,5 segundos. Opa, ponto e vírgula, não posso esquecer. Uma transição de 0,5 assim que a gente passar o nosso mouse, certo? Então, vamos utilizar agora dentro da nossa face 1. O primeiro, onde tem a nossa imagem ali, beleza? Dentro do nosso container, vai ter o nosso card, onde o nosso card vai ter a face, ponto, face 1, beleza? Vamos referenciar nossa face 1. Vai ser um position relative também, position relative. Ele vai ter um background também do nosso cinza lá. Vai ter um display flex, né, para nós podermos mexer toda a parte lá de espaçamento, tudo disso. Vamos colocar um justify content como centro. Vamos centralizar a nossa imagem lá. Vamos alinhar os nossos itens ali, center, e vamos colocar também um z index 1. Por que disso? Vamos lá. O que acontece? Aqui nós temos um texto, certo? Essa nós temos a nossa imagem. Lá, o nosso texto vai ficar atrás da nossa imagem. Mas para eles não ficarem assim na mesma posição, esse texto fica para trás da nossa imagem, nosso cardzinho aqui da nossa face 1, né? A gente vai precisar dizer que o z-index desse aqui é maior do que o nosso texto. Então o texto vai para trás. A gente vai ver lá mais para frente, né? Funcionando ali, certo? Agora o que nós vamos fazer vai ser um hover, né? Nós vamos colocar aqui, ó, container, dentro do nosso container. Agora aquela transição lá que eu coloquei 0,5 segundos, a gente vai ver ela funcionando aqui. Card, né? Nós temos o nosso card, ele vai fazer um efeito de hover, onde vai ser a nossa face
ela vai mudar. Nós vamos estilizar. Quando nós passarmos em cima do nosso card, ele vai fazer um efeito de hover, onde vai ser feito uma animação na nossa face 1. Que vai ser num background. Vamos colocar um rosa, F005. Mas indo para um pink, né? Um background, certo? Vamos lá ver. Ó. Beleza. Background. Vamos colocar aqui um transformer, né? Do eixo Y para 0. Por quê? E eu vou... Não, aqui tá 0. Eu preciso esconder. Primeiro, vamos esconder a nossa escrita, certo? Vamos lá. Isso, ó. Ele ficou por trás, ó. Ele já faz um efeito, que é o nosso hover, quando nós clicamos no nosso card, certo? E ele escondeu a escrita, né? Como eu expliquei lá do Zindex. Beleza, vamos continuar aqui. Agora a gente vai trabalhar dentro do nosso content. A gente vai estilizar o nosso botão também. Então, dentro do nosso container, né? Vamos redigir aqui. Deixa eu só copiar e colar. Muito grande ali. Nós vamos ter uma opacidade 0.2. Um transition também, a gente vai fazer uma transição, né? Para ele aparecer. 5 segundos. E aí vamos copiar aqui de novo, aqui dentro aqui. Quando o nosso card aqui over, mexer a nossa opacidade, ele volta para 1, certo? Deixa eu ver lá. Isso. Beleza? Ele acompanha a nossa transição. Continuando aqui, a nossa opacidade, a gente vai ter agora a nossa imagem. A gente vai mexer no tamanho dela, né? Como vocês podem ver, ela não tá legal aqui dentro. Ela tá quase batendo nos bordos aqui em cima porque ela tá muito grande. Então, deixa eu copiar aqui. Isso, dentro do nosso container, nós temos o nosso card, onde tem a face 1, né? Temos um content que contém uma imagem. A nossa imagem vai ter um max width, uma largura máxima de 100 pixels. Bora lá ver? Aí. Ó, agora ela cabe bem legal dentro do nosso card, certo? Continuando aqui, a gente vai agora mexer com o nosso H3, que é a nossa descrição lá. H3. Vamos colocar ali uma margem nela de 10 pixels em cima, 0 lateral, 0 embaixo, beleza? Um padding, vamos tirar qualquer padding que ele tenha, né? Vamos colocar uma cor na nossa letra, vai ser um branco. Vamos centralizar o nosso texto, alight, center. E vamos colocar um tamanho de fonte, né? Font size de 1.5 em. Vamos ver lá. Ó. Beleza? Ela deu uma margem aqui em cima, certo? E ela já melhorou a nossa letra aqui, né? Em cima, ó, o nosso H3 aqui, ele já tá branco, né? Certo? Ele já deu
uma margem aqui de cima, né? Vamos agora mexer no nosso lorem y, né? No nosso texto. O nosso texto agora, ele se encontra dentro de container. Que tem o nosso card. Onde vai ter o nosso face. Só que nós vamos mexer na face 2, que é onde está o nosso parágrafo com o nosso texto da parte de baixo, né? Ele vai ser um position. Também relativo. Certo? Vai ter um background branco. Vai ter o display flex. Para nós mexermos o flex dele. Vamos centralizar. Opa. Justify content. Content center. Align items. Vamos aliar o nosso item. Items também center. Vamos dar um padding, né, para ele gostar de qualquer borda de 20 pixels. Um tamanho box size vamos colocar border box, né? Nosso tamanho aqui da nossa borda, do nosso box, né? Vamos levantar mais aqui. Um box size. Vamos colocar shadow, nesse caso a gente vai colocar nossa sombra. 0 em cima, 20 na lateral e 50 embaixo. Um RGB. Um RGBA a gente vai colocar 0. Posição 0. 0. E vai ser um 0.8. Da nossa coloração. Vamos ver lá. Ó. Tá aqui. Beleza. A gente vai. Vamos mexer lá. Certo. Flex. Justify content. Vou alinhar ao centro. Um padding de 20 por. Aham. Achei você. Ele tá muito aqui, ó. Passamento fora. Olha lá. Agora sim. É um pad de 20. Foi 200. Vamos lá. Vamos colocar também um transform nele. No nosso eixo Y. Lá ele tá 0. E aí quando for feito. Aqui ele tá menos 100. Ele vai totalmente para baixo aqui do nosso card. Ó. E apareceu aqui o nosso box, né? Shadow. Ali a nossa sombra. E agora a gente vai fazer a transição para ele voltar a 0 pixel, nosso eixo Y, certo? Vamos lá. Enquanto a gente fizer o nosso hover no nosso card, na nossa face 2, copiar aqui e colar. Nossa a face 2, nós fizemos um hover, nós passamos o mouse em cima, ele vai para um transformer. Vamos copiar e colar aqui. Colocar 0. Ele vai para o transformer no eixo 0. Beleza? Vamos ver. Isso, ó. Ele já faz a nossa animação bem legal. Vamos mexer aqui com o nosso parágrafo. Nós vamos estilizar ele. Dentro do nosso contain. Copiar aqui. Grande, né?
Dentro do nosso container, nós temos dentro do nosso card da face 2, né? Contém um parágrafo. O nosso parágrafo a gente vai uma margem de 0, um padding também de 0. Certo? Vamos ver lá. Beleza, ó, já encostou aqui nele o nosso botão. A gente vai ter também aqui dentro, nós vamos ter o nosso A, que a gente vai referenciar ali o nosso botão. Vai ser uma margem em cima, ele vai ser de 15 pixels e depois ele não vai ter mais margem. Vai ser um display flex. Nesse caso, vamos colocar um line block para a gente mexer na nossa linha do nosso código aqui do nosso bloco, certo? A gente vai agora centralizar, tirar, na verdade, qualquer decoração primeiro. Text decoration. Deixa eu ver aqui. Text decoration, nós vamos tirar none, né, que ele elimina qualquer decoração. Uma fonte, a gente vai colocar o tamanho dela. 8. Vamos colocar de 900 pixels. Deixa eu ver lá. Ele tá carregando ali o nosso card. Isso. Beleza, ficou legal o tamanho. 900 pixels. Vamos colocar uma cor também nela, né? Porque ele tá um preto. Ali, vamos colocar um color. Vamos colocar aquele nosso cinza. E na fonte a gente não coloca pixels, tá? A gente coloca só o número referencial do qual o tamanho dela. Um padding 5 pixels dentro do nosso botão border. A gente vai colocar uma borda de 1 pixel solid, né, que vai ser sólida a nossa borda, e vamos colocar uma cor de também no nosso cinza. Vamos lá ver. Olha lá, nossa borda ali. E agora a gente vai fazer o nosso efeito de hover. Quando passar por cima dela, ela vai mudar também a cor dela, beleza? Vamos lá. Aqui dentro é o mesmo local, só que nós só vamos colocar quando a gente passa em cima do nosso A. Vai ser em cima do nosso botão, não é no card dessa vez. Quando passamos em cima do nosso botão, o background dela vai mudar para o nosso cinza, certo? E a cor da letra vai para um branco. Vamos lá. Como ficou? Olha lá, ele já faz assim a nossa animação. Só que está vendo que está muito rápido esse botão, né? A gente pode adicionar também uma transição, como a gente fez lá um transform, lá foi feito no OS, e a transição foi feita para questão de segundos. Nesse caso aqui, a gente vai colocar um transition 0,5, que ele vai fazer esse efeito de hover mais lento, né? Vamos lá testar. Ó, o nosso botão ele fica um pouco mais suave na hora de nós passarmos em cima dele ou clicarmos nele. Certo? Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Clica aí, deixa um joinha, comentar se você gostou ou não, ideias para mais aulas. Espero você na nossa próxima aula. Até!